Língua portuguesa. Aula 1. Crase. Professor Anderson Diniz. A palavra crase tem origem na língua grega. Significa mistura, fusão, união. A crase é a união da preposição a com o artigo ou com um pronome. A presença da crase é indicada pelo acento grave. Para saber se existe crase ou não, podemos fazer alguns testes. O primeiro teste seria trocar uma palavra feminina por uma palavra masculina e verificar se aparece ao ou aos. Por exemplo, cidade é uma palavra feminina. Se eu trocar por qualquer palavra masculina e aparecer ao, então indica que ali existe a crase e que eu devo usar o acento grave. Outro exemplo, cidades é uma palavra feminina. Se eu trocar cidades por estádios e aparecer aos, então indica que ali existe uma crase e que eu devo utilizar o acento grave. Outro exemplo, casa é uma palavra feminina. Se eu trocar por carro, que é uma palavra masculina, e não aparecer ao, aparecer simplesmente o, então indica que ali não há crase e que eu não devo utilizar o acento grave. Outro exemplo, casas é uma palavra feminina. Se eu trocar por uma palavra masculina e aparecer os, indica que ali não há crase e que eu não devo utilizar o acento grave. Então, se aparecer ao ou aos, quando trocamos uma palavra feminina por uma palavra masculina, deve ser utilizado o acento grave, pois ali existe uma crase. O segundo teste que podemos fazer é em relação aos nomes próprios de lugar. Nomes de cidades, bairros, países, estados. Em relação a esses nomes, podemos trocar o verbo da frase pelo verbo voltei, ou voltamos, ou vim, ou viemos. Por exemplo, fui à Bahia. Trocando o verbo fui pelo verbo voltei, fica voltei da Bahia. Se aparecer da, então indica que ali existe uma crase e que eu devo utilizar o acento grave. Outro exemplo, irei a São Paulo. Voltei de São Paulo. Se aparecer de, indica que ali não há crase e que eu não devo utilizar o acento grave. Se aparecer da, haverá crase. Se aparecer de, não haverá crase.